Olá, este é o Conexão. Segundo o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o Brasil ainda tem 1.026.290 crianças e adolescentes com idades entre 5 e 15 anos trabalhando. O dia 12 de junho é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e ao redor do mundo são realizados eventos para conscientizar a sociedade sobre os prejuízos causados pelo trabalho infantil. O país tem a meta de erradicar este tipo de trabalho até 2025, conforme estabelecido na Agenda do Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós vamos conversar sobre este assunto com a Dulce Torzek, que é procuradora do trabalho e representante regional da Cor de Infância na Procuradoria Regional do Trabalho da Primeira Região, Rio de Janeiro, e com a Maria Cláudia Falcão, que é coordenadora nacional do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho. Gente, muito obrigada por participarem aqui com a gente sobre esse assunto que é tão importante e que ainda precisa de tanta informação. Eu gostaria que a gente começasse explicando o que é considerado trabalho infantil. Você pode explicar para a gente a partir de qual idade uma pessoa pode começar a trabalhar e sob quais condições? Muito bem. O Brasil adotou na Constituição Federal orientações internacionais, né, quanto à questão da proteção à criança e ao adolescente. Então, a nossa Constituição proíbe o trabalho a menores de 16 anos. Ele pode trabalhar a partir de 14, mas apenas na condição de aprendiz. E na faixa etária de 16 a 18 anos, ele não pode exercer determinadas atividades que vão ser prejudiciais à saúde ou perigosas, que tenham excesso de peso. Então, a nossa restrição é até os 14 anos o direito ao não trabalho, dos 14 aos 16 aprendiz e dos 16 aos 18 trabalho protegido, e só pode firmar um contrato normal de trabalho a partir dos 18 anos. 14 anos, então, ali a pessoa não é para trabalhar, né? Não é para trabalhar em nenhuma situação. Isso é importante falar. Situação, exceto que nós permitimos. Claro, e às vezes a sociedade não compreende muito isso. Eu trabalho ajudando os pais, sim, aquele trabalho doméstico, que não há uma exploração de atividade econômica. Isso, né? Que é o segundo ponto que eu acho que era legal da gente falar, Maria. Você pode explicar pra gente? Porque a gente, quando fala de trabalho infantil e entra nesses aspectos, a gente fala sobre sociedade, sobre o que a gente acredita ser o correto, né? Esse aspecto é importante da gente ressaltar, assim, a criança pode ajudar em casa, mas ela não pode ser responsável por uma atividade? Como é que é isso? Qual é o jeito certo de pensar? É lógico, né? Como a Dulce falou, existe toda uma legislação que rege isso, mas isso não impede que determinados tipos de atividades sejam executadas por criança, mas desde que isso não ultrapasse o limiar, né, do que é uma ajuda em casa, do que é alguma atividade para o seu desenvolvimento e passa a ser a exploração do trabalho, né? É importante a gente não deixar isso passar. E qualquer atividade que vá privar essa criança de ir à escola, de ter o seu desenvolvimento pleno, né? De você estar fazendo alguma atividade que possa prejudicar a sua saúde, né? Então, por isso que existe toda essa legislação e essas idades, elas não são postas ao bem-querer, né? Ou seja, existe sim, porque até os 13 anos a criança, o seu corpo está em desenvolvimento, você não pode praticar nenhum tipo de atividade que vá afetar o seu desenvolvimento. Depois dos 14 anos é uma atividade como aprendiz, mas que você tem uma carga de trabalho reduzida, você tem que estar indo à escola. Então existe toda uma lógica por detrás, né, dessas faixas etárias, né? Mas eu sempre digo que o trabalho, ele é bom, ele dignifica o homem, mas desde que ele seja feito na idade correta e de uma maneira e de uma condição digna. Não, e essa fala dignifica o homem, né? Dignifica a mulher. Uma criança não é um homem, uma criança é um menino, né? Isso é importante a gente falar também, né? Com certeza, dignifica a pessoa adulta, que tem essa responsabilidade. Os pais têm a responsabilidade de suprir, né, os seus filhos com, né, alimentação, escola, educação, enfim. Né? Eles é que têm esse dever. A criança, o adolescente não tem essa obrigação de essa responsabilidade. E quais são os principais tipos de trabalho infantil que hoje a gente tem visto aqui no Brasil? Pelas nossas estatísticas, o nosso trabalho está espalhado tanto na cidade como no campo. Nós temos um número alto de crianças e adolescentes que laboram no campo. Até estamos fazendo uma campanha e temos a informação
o Ministério Público do Trabalho está informando por meio de posts que constam no deixa eu até mostrar alguns Facebook. aqui, É nosso um número amigo Gui muito me ajudar. grande. Nós temos nos centros urbanos ainda muito trabalho de crianças em rua, né, que os pais levam as crianças para trabalhar em rua. Esse post aí vocês têm divulgado na internet? Isso, agora, por conta do dia 12 de junho, temos feito um trabalho de divulgação, conscientização, porque ainda, né, restam essas dúvidas sobre a questão da idade, que trabalhos são proibidos. E nós precisamos compreender, como sociedade, que depois que se verificar, por exemplo, eu estava acompanhando hoje uma informação de que, se você for olhar as estatísticas dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, ou seja, praticaram um ato infracional, um número elevado desses meninos, eles estavam trabalhando, estavam em situação de trabalho. Não estavam estudando. Exatamente, porque o trabalho vai, como já foi mencionado pela Cláudia, vai afastar da escola. E o outro aspecto, na vida adulta, também já feito pesquisas em presídios, a grande parte trabalhou enquanto criança ou adolescente. Quer dizer, o trabalho ele não dignifica, ao contrário, ele vai levar para uma outra linha que a gente não deseja para as nossas crianças e adolescentes. Vamos ter um adulto, com certeza, né, com essa repercussão, vai entrar no mundo do crime, vai, né, para outras possibilidades que não é a que nós desejamos. Então, A gente está até colocando aqui uma hashtag que é o Chega de Trabalho Infantil, que é a hashtag da campanha. Exatamente, exatamente. Nós temos a página, temos depoimentos de vários artistas, né, que se engajaram a essa causa por realmente chocar ainda essa situação de ver crianças na rua ou em trabalhos domésticos, é o caso do trabalho infantil doméstico. Isso que eu gostaria de falar agora sobre essas consequências. A Dulce já começou a falar e eu gostaria de entrar mais nesse aspecto. Existem consequências até para a gente está falando de educação, de futuro, mas até mesmo para a saúde, né, física da criança, que é submetida a um trabalho muito pesado numa idade que ela não poderia exercitar a atividade, né? Não, com certeza. Tanto que hoje, por exemplo, no Brasil nós temos uma lista das atividades perigosas que, de acordo com a Convenção 182 da OIT, essas atividades perigosas são todas aquelas que, por sua natureza ou pela maneira como elas são realizadas, podem prejudicar a saúde ou a moral ou o desenvolvimento dessa criança. E nós temos uma lista de quase 90 atividades e todas elas estão ali porque elas foram selecionadas e criteriosamente analisadas por médicos do trabalho, por psicólogos, que veem realmente o impacto daquela atividade no desenvolvimento daquela criança, né, e daquele adolescente. Então, acho que isso é algo fundamental que muitas vezes, o que eu falo, a gente às vezes não consegue convencer as pessoas de que o trabalho infantil não é bom, mas quando a gente toca no assunto da saúde, isso é inquestionável, né? O quanto isso pode prejudicar, sim, e que isso vai atrapalhar na vida futura laboral, né, dessa criança, desse adolescente, quando ele se tornar um adulto. Então, é muito importante você sempre tomar em consideração e analisar isso. Agora, pode falar. Eu gostaria de colocar, a partir dessas nossas pesquisas, porque costumamos defender muitas vezes como sociedade que o trabalho é bom e enquanto está trabalhando não está na rua roubando. É muito triste esse nosso pensamento de que para o pobre é bom trabalhar, né? A estatística do IBGE é assustadora. 64% dos que são encontrados em situação de trabalho, crianças e adolescentes, são negros. Então, né, com condição, né, de uma... Né, com menos possibilidades de acesso, né? Que sofre diversas discriminações. Então, são pobres e negros a maioria das crianças que estão em situação de trabalho. É o que nos é apresentado, porque essa situação é permitida. Não, ele trabalha, se a família não tem condições, ele pode trabalhar, né? Agora, a classe média ou alta, o seu filho, ela quer ver estudar, quer ver se profissionalizar. Quer brincar. Na fase de criança, claro. Quer estudar e ter acesso, né, ao lazer e à convivência familiar, enfim. Então, como a gente precisa, datas como essa, Karen, são muito importantes para a gente olhar para essa questão. Nós ainda temos esse pensamento, apesar da Constituição ser de 1988, já vai fazer 30 anos, adotou o princípio da proteção integral. Criança e adolescente têm prioridade absoluta na questão de orçamento e na questão da proteção como ser humano,
mas isso ainda não conseguimos ver ser acontecer no Brasil de uma forma erradicada intensa. mesmo, né, a situação. Erradicada. Né? Esses números que o IBGE lançou são revoltantes e eu acho que a todas as entidades que atuam, e isso é importante também destacar, e a gente percebe há muito tempo, já com trabalhos com a OIT, essa atuação precisa ser articulada. Né? Nenhum órgão consegue combater o trabalho infantil isoladamente. Então, já há tempos também viemos propondo essas parcerias, cada órgão desenvolvendo a sua parte, mas articulados, porque é a forma que a educação tem que conversar com a assistência social, que conversa com o Ministério Público, que conversa com organizações internacionais. E todo mundo junto para tentar, para conseguir erradicar. E todo mundo para buscar esses dados que ainda são complicados. O Ministério do Trabalho tem que estar presente também para fazer as fiscalizações. Então, nós precisamos atuar dentro dessa parceria para poder defender esses direitos. Isso que a senhora está falando sobre a mobilização é muito importante e assim, aqui o Canal Futura levanta realmente essa bandeira e trabalha em conjunto. O pessoal da mobilização comunitária do Canal Futura, desde 2016, desenvolveu o projeto Pedra, Papel, Tesoura, que é um kit com material lúdico, pedagógico e informativo sobre o trabalho infantil. Vou até mostrar um gibi também que foi distribuído, olha, para o pessoal que participou e recebeu o Pedra, Papel e Tesoura. Esse aqui é um dos materiais que foram distribuídos, tá? Foram distribuídos em escolas, organizações sociais de diversas regiões do país. Além desse gibi aqui, também teve a veiculação de vídeos, né? Foram preparadas peças também de vídeos que foram também distribuídas e estão na internet. Eu queria mostrar um desses vídeos para a gente ter uma ideia do que foi o Pedra, Papel e Tesoura, o que é o Pedra, Papel e Tesoura, que é algo produzido aqui pelo Canal Futura em apoio à erradicação do trabalho infantil. Vamos assistir. O'Hara e seus 3 irmãos. Oi, eu sou O'Hara e esses são meus irmãos. Todos os dias, minha mãe pede para eu cuidar deles e arrumar a casa. Mamãe, eu queria estudar. Não, você precisa trabalhar. Professora, eu não quero mais trabalhar, quero ficar na escola. Sim, O'Hara, amanhã eu vou conversar com a sua mãe. Dona Kelly, a O'Hara não pode deixar de ir à escola, é um direito dela. Mas com quem as crianças vão ficar? Calma, consegui as vagas na creche para elas, agora O'Hara não vai mais precisar faltar às aulas. Depois desse dia, minha mãe colocou meus irmãos na creche. Não fiquei mais cansada e agora consigo estudar. Essa sensação de emoção vendo o vídeo, a gente sente em cada atuação onde a gente consegue retirar crianças do lixão, crianças que estão trabalhando nas formas ainda mais Esse tipo de duras. Ferramenta é importante, Maria, porque a gente vai até mostrar também a cartilha do Ministério do Trabalho, mas esse tipo de ferramenta que são assim lúdicas, são importantes até para empoderar as próprias crianças e elas entenderem também que o lugar delas é estar na escola, é brincar, é importante? Com certeza, é mais uma ferramenta, né? O que eu digo, a sensibilização, mobilização da sociedade em geral é algo que nunca pode parar de acontecer. A gente vem com diversas estratégias, políticas públicas, programas, atuações conjuntas, mas a mobilização, ela complementa tudo isso, né? E eu acho que a mobilização da sociedade em geral sobre os malefícios do trabalho infantil são muito importantes. Algo que eu gostaria também de reforçar em relação ao que você mencionou, que é o seguinte, muitas vezes a gente não consegue convencer as pessoas de que trabalho infantil é prejudicial, mas o fato do trabalho infantil, da eliminação do trabalho infantil ter entrado como uma das metas da Agenda 2030, que é a Agenda das Nações Unidas proposta para todos os países, que é de erradicar o trabalho infantil, demonstra que trabalho infantil, ele tem um impacto direto no nível de desenvolvimento dos países. Ou seja, um país que quer ser desenvolvido, e o que é um país que quer ser desenvolvido? É um país que quer igualdade, que todos tenham todos os direitos, que tenham uma vida boa para todos todas as pessoas. Não pode ter trabalho infantil, que isso impacta, sim, no nível diretamente. Então, se hoje eu quero que meu país, que eu tenha uma vida boa, que para as pessoas que estejam aqui,
eu preciso lutar contra isso, não só como representante de uma instituição que luta pela justiça social, mas também como uma cidadã que quer que o Brasil realmente seja um país desenvolvido. E Dulce, falando agora sobre essa cartilha aqui, Resgate à Infância, explica pra gente como é que foi o processo de desenvolvimento dessa cartilha, que é mais uma ferramenta, né? Exatamente, é mais uma ferramenta que utilizamos de trabalhar nos municípios, né, pelo Brasil afora, porque o Ministério Público do Trabalho tem uma coordenadoria que atua especificamente no combate ao trabalho infantil e verificamos onde alguns municípios que têm pior situação e trabalhamos. Essa cartilha mostra o que é o nosso projeto, o Resgate à Infância, que ele atua no aspecto da aprendizagem, a contratação de aprendizes pelas empresas, né, a exigência dessa cota para inserir quem tem mais de 14 anos dentro de um trabalho legal e protegido. Nós trabalhamos a educação também, né, essa conversa que eu falei que é necessária com a educação, e com as políticas públicas. Chamamos os prefeitos, né, nos municípios onde o projeto vai ser implantado, chamamos os prefeitos, conversamos com a assistência social, conselheiros tutelares, para verificar qual a problemática pessoas, naquele local e aí sim buscar. Porque assim, nós temos um Programa Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, né, que tem sofrido algumas modificações nos últimos anos, ele já existe, né, desde a década de 90, né, Cláudia? E o PET ele é projetado, tem uma ideia muito boa, que é trabalhar a renda das famílias. Porque, na realidade, quando você pensa nessa família pobre, de fato a criança não deve estar trabalhando, mas muitas vezes os pais estão precisando de um auxílio para desenvolver algum trabalho e como eles buscam essa renda. Então, o município precisa, os órgãos públicos precisam pensar isso realmente de uma forma mais macro, e, né, conversando com essas diversas áreas. Pode ser um sintoma de um problema muito maior, né? Exatamente. Entendo. Como é que você atua com aquela família para retirar aquela situação, aquela criança de uma situação irregular? Então, trabalhar a renda destes pais. Com certeza. Vamos agora trazer para essa conversa a Célia Galvão. Ela é técnica do Ministério do Trabalho e membro da coordenação do FOCA pelo Rio Grande do Norte. Olá, Célia, você me escuta bem? Olá, Karen, sim. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando como é que está sendo o trabalho aí no Rio Grande do Norte. Qual que é o principal desafio que vocês encontram quando o assunto é o trabalho infantil? Bom, Karen, com relação ao Rio Grande do Norte, atualmente, na última pesquisa, nós temos 33 mil crianças na faixa etária de 5 a 17 anos em situação de trabalho. O nosso maior problema é exatamente do trabalho infantil nas vias públicas, né? Então, nós temos muitas crianças trabalhando em feiras livres, em semáforos, assim como na agricultura e no trabalho infantil doméstico. E aí, qual que é a principal barreira que vocês encontram para conseguir tirar essa criança dessa situação de trabalho infantil? Pois é, essa situação de trabalho, nós estamos discutindo no Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, né, com as secretarias de assistência social dos municípios para ver como podemos, né, retirar essas crianças da rua. Então, nas feiras livres, por exemplo, ontem nós tivemos uma reunião aqui e Macaíba nos informou, que é uma cidade aqui da Grande Natal, né, que o número de crianças e adolescentes na feira diminuiu 90%. Como que eles fizeram isso? Eles fizeram um trabalho na parte esportiva, né? Encaminhando essas crianças para o lazer, para programas que levem também através do esporte. Com relação aos demais municípios, nós estamos marcando uma reunião, um seminário regional de enfrentamento ao trabalho infantil, que vai acontecer na cidade de Santa Cruz, que inclusive foi a cidade que também teve o programa Pedra, Papel e Tesoura, né, aquele projeto. Sim. E nesse dia a gente vai discutir com esses municípios quais são as estratégias que a gente vai começar a trabalhar, né, e que já desenvolve para ver como diminuir esse número de trabalho infantil nas ruas. Nesse encontro de vocês pretendem fazer uma escuta, né? Escutar diversas pessoas para tentar chegar a várias possibilidades, porque como a gente está conversando aqui, o trabalho infantil me passa a impressão de que é um trabalho que é de muitas mãos, né? Muitas pessoas pensando junto e colaborando para conseguir tirar as crianças das ruas.
Exatamente. É um trabalho, né, que a gente faz em parceria, através do fórum que faz toda essa articulação, e discutimos esse ano a nossa estratégia é fazer trabalhos em cidades polos, né? Porque aí a gente tem condições de trazer os municípios vizinhos e discutir junto com as secretarias de assistência social e os demais órgãos daqueles municípios. Tá ótimo, Célia, muito legal, muito obrigada por você passar esse panorama aí do Rio Grande do Norte. E a gente, como para todo o Brasil, a gente torce para que realmente consiga erradicar aí o trabalho infantil também pelo Rio Grande do Norte, viu? Ok, muito obrigada e agradeço pela oportunidade de estarmos participando de tão grande e importante evento, né, e programa. Tá bom, muito obrigada, Célia. Volte sempre, viu? Obrigada. Agora a gente está chegando na reta final do nosso programa. Eu queria falar sobre a campanha, então, desse ano, dia 12 de junho, Dia do Combate. Fala um pouquinho pra gente, doutora Dulce, qual que é a campanha desse ano, qual que é a hashtag, o que quem vocês pretendem aí mobilizar, chamar a atenção? Assim como no Rio Grande do Norte, ela mencionou do Fórum Estadual da Erradicação do Trabalho Infantil, no Rio de Janeiro também temos o Fórum de Erradicação, articulado com o Ministério Público do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério do Trabalho e diversas outras órgãos e entidades, né, que eu não vou mencionar todos articulados. E no dia 12, então, no Museu do Amanhã, aqui no Rio, temos uma programação que começa logo cedo e durante o dia diversas oficinas, vamos ter inclusive o circo do Marcos Frota, essa oficina. Mas a campanha esse ano quer mobilizar quais setores da sociedade? Na realidade é muito amplo, porque a nossa ideia é um amanhã sem trabalho infantil, né, aproveitando o espaço. Então, não existe um foco, porque como nós verificamos aqui, eu vi que ela falou, Rio Grande do Norte tem a mesma problemática de pontos de trabalho, né? Nós estamos buscando uma conscientização geral da sociedade, que essa situação ainda está ocorrendo e que nós temos obrigação, enquanto Estado e sociedade e família, né, tomar uma providência quanto a isso. O dia 12 vai ser com participação dos adolescentes e crianças, muita música também, vai estar bem bacana. E eu acho que é uma forma, me parece que é uma forma de chamar a atenção a essa problemática que o dia 12 marca em todo o país e no mundo. E a gente fala assim do dia 12 de junho, né? Mas assim, é só o dia que chama a atenção, né? Exatamente. É um trabalho, acho que para o ano todo, né? Na sua opinião, o Brasil ele tem uma boa política, ele tem pensado sobre esse aspecto ou é preciso ainda desenvolver mais políticas públicas para caminhar para essa erradicação do trabalho infantil? Não, o Brasil ele é uma referência internacional, dentro da OIT é reconhecido como uma referência internacional, né, no combate ao trabalho infantil, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. E um número enorme de crianças, né? De crianças e adolescentes. Eu acho que agora a gente chega num ponto muito crítico, porque no início da década de 90, quando começa todo o esforço do Brasil, né, de combate ao trabalho infantil, a gente tinha mais de 8 milhões de crianças. Então, você conseguir atingir um contingente muito maior com algumas estratégias mais gerais era mais fácil. Agora você já tem um número ainda grande, mas bem menor. Né? A gente já conseguiu retirar aí mais de 5, 6 milhões de crianças do trabalho infantil. Só que agora você começa a ter que pensar em estratégias específicas para cada setor. Né? E acho que esse trabalho que foi comentado no Rio Grande do Norte, de trabalhar no nível municipal, de fortalecer os municípios, eu sempre digo que nós conseguiremos erradicar o trabalho infantil quando os 5.570 municípios do Brasil estiverem implementando efetivamente todas as políticas que existem hoje de combate ao trabalho infantil no Brasil. Né? Hoje, quando a gente observa, a gente vê que ainda isso não está espalhado por todos os países, por todos os municípios. Ainda não é, né, uma prioridade em determinados municípios. Tem que ser de todo mundo, né? Tem que ser algo que tem que ser de todo mundo, de todas as áreas. Eu quero encerrar, antes da gente encerrar nosso programa hoje, eu queria mostrar 2 sites, a gente já mostrou durante a nossa programação. O primeiro é o do Fórum Nacional para a Erradicação do Trabalho Infantil, é fnpeti.org.br. Quando a gente desce um pouquinho a página, vou pedir para o nosso estagiário Dejair descer, tem ali o Brasil, vocês estão vendo? Você consegue saber quais são os fóruns em todo o Brasil, tá? É só você clicar ali e você consegue saber onde vai acontecer fórum aí na sua região. E o outro site que eu gostaria de mostrar é o chegadetrabalhoinfantil.com.br.
onde você pode pegar informações. É o site da Rede Peteca, produzido por eles. Tem vídeos, tem o que é o trabalho infantil, tem muita informação legal, tem alguns vídeos que você pode mostrar aí na sua comunidade, com as pessoas onde você vive, para tirar essas dúvidas. E são aí 2 sites que a gente tem para vocês. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. A gente poderia, e com certeza vai voltar a falar sobre esse assunto até que a erradicação aconteça aqui no Canal Futura, uma das nossas bandeiras. Muito obrigada, viu? Agradecemos. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.